Quando falamos em civilizações pré-colombianas, o que vem à sua mente? Muito provavelmente as três mais conhecidas: maias, astecas e incas, não é não? Mas você já ouviu falar dos olmecas? Um povo que viveu na Mesoamérica, principalmente na região onde se encontra o que é hoje o Golfo do México, na porção sul do país, entre os anos 1200 e 400 a.C., e possui mistérios que intrigam estudiosos há milênios. A sua nomeação, Olmecas, ao que tudo indica, foi dada pelos astecas, pois nunca se soube como eles se denominavam de fato. A definição na língua antiga significa povo da borracha, ou povo do país da borracha, pois já naquela época eles dominavam a técnica de extrair o látex da seringueira, misturar com o extrato de uma videira local e produzir a borracha para fabricar diversos objetos. Dentre eles, acredite se quiser, gente, bolas para jogar um esporte similar ao nosso futebol moderno. Hoje em dia, sob a palavra Olmeca, foram condensados dois sentidos principais: a denominação do povo em si e um estilo artístico encontrado na região que se convencionou agrupar em um mesmo conjunto, pois nem sempre é possível distinguir a origem ao certo, visto que a cultura das diversas civilizações que compartilharam o mesmo território muitas vezes se mesclam. Os exemplos dessas manifestações de arte estão presentes em cavernas, grandes esculturas de pedra, objetos de barro, entre outros. As principais expressões culturais desse povo são as cabeças gigantes esculpidas em basalto, que têm até 3 metros de altura e pesam incríveis 10 toneladas. É isso mesmo. Mas, além disso, eles são considerados pioneiros em diversas áreas e tidos como o berço ou a civilização mãe de todos os demais povos mesoamericanos, pois a eles são atribuídos o primeiro calendário de contagem longa, o primeiro sistema de numeração. Eles foram os primeiros apicultores, construíram a primeira pirâmide, canais para canalização de água, além de dominar conhecimentos astronômicos e o uso da bússola. Então, vem comigo e vamos mergulhar nos mistérios dessa incrível civilização que tem intrigado os cientistas. Um dos maiores enigmas se dá justamente no princípio de tudo, no surgimento dos Olmecas. Ao longo dos anos, diversas teorias foram elaboradas, apoiadas em evidências e hipóteses que vão se confirmando até que um novo vestígio é descoberto ou um novo método se prova mais eficiente e muda os rumos das investigações. E o mais curioso é que, apesar de haver diversos artefatos que apontam claramente a existência e as principais características dessa civilização, não há tantos registros históricos que demonstrem o seu desenvolvimento. É como se o povo Olmeca tivesse surgido abruptamente, quase que do nada. É claro que isso é absolutamente improvável, mas é justamente por saber disso que os cientistas ficam tão intrigados. Como eu disse, a herança mais famosa dessa civilização são as cabeças monumentais esculpidas em basalto, todas representando rostos diferentes entre si. As especulações mais plausíveis dão conta de que as faces esculpidas poderiam ser de personagens históricos importantes para aquele povo, como líderes políticos, religiosos, ou mesmo estrelas do jogo de bola que aparentemente tinham um papel fundamental em sua cultura. A primeira cabeça colossal, como também são conhecidas, foi descrita no final do século XIX pelo viajante mexicano José María Melgar y Serrano, em Tres Zapotes, no estado mexicano de Veracruz. Acredita-se que a relíquia tenha sido descoberta em 1850, no meio da floresta por um trabalhador rural que limpava as terras de uma fazenda. Contudo, o relatório divulgando a descoberta só foi publicado em 1869. Nele, Melgar descreve seu espanto e sua admiração. Ele ressalta o quão magnífica era a obra e o quanto ficou intrigado por saber que era necessário transportá-la de alguma forma, seja para depositá-la em algum lugar específico ou para retirar a matéria-prima de alguma outra região e depois moldá-la num sítio mais próximo às cidades. Ele ainda prevê que, para conseguir fazer esse tipo de deslocamento, os Olmecas provavelmente usaram métodos de locomoção pela água.
algo parecido com o que deve ter ocorrido com os blocos de granito para as construções das pirâmides no Egito. Entretanto, o que mais intrigou José Maria foram os traços da figura representada na escultura. Isso porque as características da fisionomia das cabeças colossais se assemelhavam mais às de povos africanos do que das civilizações pré-colombianas já conhecidas. E isso é, sem dúvidas, um dos principais mistérios que cercam a história dos Olmecas. Será que a civilização mesoamericana teria conseguido fazer uma viagem intercontinental antes do restante do mundo? Seria possível que eles fossem descendentes de alguma cultura africana que conseguiu cruzar o oceano? Ou talvez alguma civilização extraterrestre poderia estar por trás disso? Olha, gente, teorias que tentam dar conta disso é o que não falta. Vamos falar de algumas aqui para você. Um dos defensores da hipótese que relaciona a civilização olmeca com povos africanos é o acadêmico e cientista social britânico Ivan Van Sertima, em seu livro They Came Before Columbus, ou Eles Vieram Antes de Colombo, publicado em 1976. Ele postula que os primeiros olmecas eram núbios, que vieram da África e fundaram uma civilização na Mesoamérica. Este povo é nativo do sul do Egito, do qual o Sudão, originário dos primeiros habitantes da região central do Vale do Nilo, considerado um dos berços da civilização. Após a chegada na região central do continente americano, os núbios teriam se espalhado por territórios próximos, indo até os Estados Unidos e Canadá, fundando a civilização olmeca antes mesmo do aparecimento dos maias e astecas. Segundo Ivan, as principais bases para sua teoria são as semelhanças no sistema de escrita dos dois povos, além dos métodos de transporte dos gigantescos blocos de rocha. Contudo, apesar das coincidências, ainda restam muitas lacunas a serem explicadas, o que faz com que a hipótese não seja aceita pela maior parte da comunidade científica. Ainda assim, essa especulação encontra adeptos. Um exemplo é o escritor e ex-jornalista britânico Graham Hancock. Ele publicou em 1995 um livro intitulado Fingerprints of the Gods, ou Impressões Digitais dos Deuses, afirmando acreditar categoricamente que as esculturas das cabeças olmecas representavam pessoas de origem núbia por conta de seus traços faciais. Além disso, haveria também semelhanças na estética dos objetos produzidos pelas civilizações africanas e pré-colombiana. Porém, além de não trazer nenhuma evidência que comprove suas opiniões e manter suspensas as brechas deixadas pelas hipóteses de Ivan, Hancock é mundialmente conhecido por divulgar teorias pseudocientíficas a respeito de civilizações antigas, o que não acrescentou em nada para a credibilidade dessa suposição. Entretanto, para corroborar com essa visão, em 1974, o craniologista polonês Andrzej Wierciński publicou um artigo afirmando que tanto os olmecas quanto outras civilizações pré-colombianas que viviam na região tinham de fato sua origem nos povos africanos. Andrzej apoiou sua afirmação em evidências da osteologia, que é o ramo da anatomia que estuda a estrutura, forma e o desenvolvimento dos ossos. A partir dela e de estudos comparativos, é possível traçar relações, semelhanças e diferenças na morfologia de ossos de diversas civilizações e etnias. E foi justamente através destes métodos que o cientista polonês analisou evidências cranianas de 2 lugares do México. Os exemplares eram do período histórico conhecido como pré-clássico, contemporâneo aos olmecas. Contudo, para chegar aos seus resultados, Andrzej utilizou a coleção esquelética da Escola Polonesa de Comparação Morfológica. Por isso, suas conclusões não são endossadas pela maior parte dos estudiosos das culturas mesoamericanas, pois com esses recursos limitados, seus dados foram enviesados e assim não podem ser considerados. Os espécimes que ele tinha acesso davam conta de um intervalo muito curto da evolução humana. Desse modo, ou ele publicou resultados com base em crenças e opiniões pessoais, sem aporte das evidências pragmáticas, ou suas intenções eram legítimas, mas distorcidas por conta dos parâmetros utilizados.
Uma última hipótese relacionada com a possível origem africana do povo Olmeca tem como base a história do imperador Mansa Abubakar II, que governou Mali, um país africano que, apesar de sofrer com a pobreza atualmente, teve seu auge entre os séculos 13 e 17, sendo uma das maiores potências do continente. Abubakar II foi conhecido por sua obsessão em expandir seus territórios pelo mar, já que em terra o deserto e a selva impenetrável que cercavam seu território não eram promissores. Em 1310, o imperador teria enviado uma frota com 400 barcos contendo suprimentos para 2 anos de expedição, além de ouro e outros recursos para negociar com outras civilizações. No entanto, após algum tempo, apenas uma embarcação retornou, enquanto as outras teriam naufragado após uma tempestade. Obstinado com seus propósitos, Abubakar teria organizado outra frota, agora liderada por ele mesmo, que se lançou ao mar, mas nunca retornou. Essa expedição teria chegado à região mesoamericana e fundado a civilização Olmeca, só que novamente não há evidências suficientes para comprovar essa hipótese. Mesmo que essas expedições sejam registradas em alguns documentos africanos, historiadores e cientistas modernos são céticos em relação à sua autenticidade. O fato é que pesquisadores que são especializados nas culturas pré-colombianas afirmam não haver qualquer evidência que aponte uma origem africana dos Olmecas. Na verdade, uma análise interdisciplinar de crânios de nativos americanos apontou que a origem destas civilizações está na Beríngia, um extenso território que se estendia do extremo oriental da Sibéria, na Ásia, até o oeste do Alasca, na América. Esses resultados são apoiados pelas maiores e mais respeitadas teorias científicas modernas, que sugerem que a migração dos povos antigos nativos americanos tenha se dado pelo Estreito de Bering e não pelos oceanos. Contudo, estamos sempre de olho em novas descobertas e evidências que possam levar os nossos conhecimentos atuais para outros rumos. Afinal de contas, essa é a beleza da ciência, não é não? Outro mistério fascinante a respeito do povo Olmeca é a sua possível conexão com os sumérios. Uma bolsa misteriosa aparece em entalhes de vestígios históricos das duas civilizações. A representação mesoamericana foi feita entre 1200 e 400 a.C., enquanto o objeto encontrado no Oriente Médio foi esculpido entre 880 e 859 a.C. Nas duas obras de arte, foi retratada uma figura masculina segurando uma bolsa em uma mão, algo semelhante a um cesto. Porém, levando em consideração a distância física e temporal que separavam os dois povos, tornando impensável qualquer tipo de comunicação, como seria possível esse intercâmbio cultural? As semelhanças entre as representações são bem claras. O homem no entalhe sumérico segura uma bolsa quadrada e sua mão mostra 4 dedos para cima. O personagem Olmeca também segura um objeto muito parecido e da mesma forma com 4 dedos para cima. O asiático segura com a outra mão algo com uma forma ovalada e o mesoamericano está sentado com os pés para trás, formando uma postura que produz uma forma semelhante. A figura da Suméria parece forte, saliente, enquanto uma serpente emplumada envolve o Olmeca, gerando uma noção de ferocidade. É como se os artistas que esculpiram as obras tivessem se comunicado para combinar de expressar os mesmos símbolos e sensações. As imagens de bolsas, como as que foram encontradas nos sítios arqueológicos olmecas, foram vistas pela primeira vez em Göbekli Tepe, um antigo santuário erguido num ponto alto de uma cadeia de montanhas no que hoje é o território da Turquia, próximo à fronteira com a Síria. O relicário foi construído entre os anos 9600 e 8200 a.C. e está sendo escavado por arqueólogos turcos e alemães. O mais curioso é que o local parece ter sido enterrado propositalmente por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Isso, além de chamar a atenção dos pesquisadores, obrigou que as teorias históricas fossem reescritas, pois se tornou o complexo megalítico mais antigo conhecido até então, superando o monumento de Stonehenge em 6.000 anos. Göbekli Tepe é considerado atualmente um local místico, onde provavelmente o ser humano tomou consciência pela primeira vez do sagrado.
transcendendo a espiritualidade humana. O significado disso com a representação das bolsas e com os povos olmecas, qual será? Ele ainda permanece uma incógnita para os cientistas e me deixa de cabelo em pé. Quero dizer, vamos para o próximo. Os pesquisadores descobriram nos sítios arqueológicos olmecas centenas de objetos que foram produzidos em jade, um mineral duro que não era comumente trabalhado pelas civilizações pré-colombianas por conta das dificuldades que se impunham ao seu manuseio. Contudo, a peça mais intrigante que foi encontrada é a imagem de um cachorro com, pasmem, rodas. Essa foi uma das melhores evidências descobertas sobre esta cultura que denota que seus conhecimentos eram muito mais avançados do que esses. Agora, especialistas atribuem que a roda, popularmente identificada como a grande invenção que transformou a humanidade, é possivelmente uma criação olmeca. A inovação que foi vista em um brinquedo pode ter auxiliado no transporte de grandes cargas, como os blocos para a construção das cabeças colossais, o que certamente é um fator revolucionário no desenvolvimento tecnológico humano. Até agora foram descobertas aproximadamente 50 sítios que contêm vestígios de artefatos olmecas, sendo 3 áreas principais e estratégicas. La Venta é uma delas. Ela apresenta no eixo norte-sul um desvio de cerca de 8 graus a oeste em relação ao norte geográfico. Isso permite observações astronômicas incomparáveis quando se está em um ponto mais elevado, o que denota que o povo mesoamericano dominava conceitos da astronomia. Porém, o achado mais impressionante neste sentido foi uma barra de ferro com cerca de 3,5 centímetros de comprimento que, ao ser colocada na água, aponta para o Polo Norte magnético. Apesar de não ser unanimidade, pesquisadores da Universidade de Michigan propuseram que os olmecas conheciam o princípio de funcionamento da bússola e, portanto, teriam inventado um instrumento antes dos chineses, povo a quem a descoberta é atualmente atribuída. Se isso for verdade, mudará substancialmente a nossa compreensão a respeito da evolução das civilizações e mostrará, de uma vez por todas, que as construções desse povo pré-colombiano eram orientadas com precisão e não por coincidência. Como já vimos, as cabeças colossais são um dos maiores mistérios olmecas, seja por sua aparência, seu tamanho ou peso, ou pelo fato de serem esculpidas em basalto originário de pedreiras distantes. Contudo, um traço que não abordamos e não encontra consenso na comunidade científica é: o que significa o capacete que está representado na maior parte dessas esculturas? O que se especula é que poderia ser um atributo de uma divindade, de um traje de um líder político ou guerreiro, um símbolo de uma linguagem familiar ou mesmo parte do uniforme do jogador do esporte praticado por eles. Essa característica se repete em outras representações olmecas menores, feitas de pedras ou argila, encontradas com mais abundância nos sítios arqueológicos. Entre esses exemplares há representações de rostos com bebês em pequenas esculturas brancas que, apesar da diferença de tamanho e de material, se assemelham às cabeças grandes pelos traços e, claro, pelo adorno. Há também figuras feitas em altares esculpidos no basalto. Nelas, há também a presença de animais e do acessório na cabeça, mas os fins práticos pelos quais foram construídos são desconhecidos. O bloco de Cascajal é uma laje de pedra entalhada com glifos olmecas que foi descoberta na virada do século XXI no estado mexicano de Veracruz. Testes com carbono 14 apontaram que a peça tem cerca de 3.000 anos, sendo a amostra de escrita mais antiga já encontrada na América. A tábua de pedra tem 21 centímetros de altura, 13 de largura e pesa cerca de 11 quilos. A organização dos seus símbolos é incomum, pois eles estão dispostos de maneira horizontal e não vertical, como em outros sistemas linguísticos mesoamericanos. Ela possui 62 glifos, considerados os mais antigos do mundo, e acredita-se que tinham como objetivo expressar ideias ou fatos da vida cotidiana.
Os arqueólogos que se debruçam sobre essas culturas ressaltam a relevância desse achado para não só entender a civilização olmeca, como todo o desenvolvimento do mundo antigo. Depois de tudo que vimos até aqui, era de se esperar que a arquitetura olmeca fosse homérica, repleta de grandes edifícios com construções dignas do título faraônicas, certo? Eu sinto desapontá-los, mas não é não. Na verdade, as principais edificações olmecas são muito simples, sem fachadas de alvenaria e possuem tetos de palha. A pirâmide de Laventa, construída por volta do ano 800 a.C. e atribuída aos olmecas, tinha apenas 30 metros de altura, a metade em relação aos exemplares de construções de outras civilizações mesoamericanas. Talvez o principal fator que explique esse fenômeno seja a escala populacional. Enquanto as cidades olmecas abrigavam alguns milhares de indivíduos, outras civilizações tinham mais de 100 mil pessoas que poderiam contribuir com as construções. Mas, apesar disso, os centros olmecas teriam sido construídos em cima de projetos pré-concebidos, um fato que corrobora com o nível avançado de conhecimento que possuíam em diversas áreas. Por tudo que vimos até aqui, os olmecas são considerados a civilização mãe de todos os povos mesoamericanos. Entretanto, o seu colapso por volta do ano 400 a.C. permanece como um dos maiores mistérios a seu respeito. Aparentemente, durante sua decadência, houve uma despovoação em massa em toda a região do Golfo do México, seja pela migração ou pelo perecimento em massa de muitas populações. Alguns historiadores defendem que houve um colapso violento e abrupto, provavelmente ocasionado por um único evento catastrófico. No entanto, pesquisadores atuais acreditam que o mais provável é que os olmecas tenham sofrido um declínio gradual. Essa hipótese é respaldada pelo fato de que alguns centros foram deixando de existir de forma gradual. Isso poderia se atribuir a mudanças climáticas também, atividades vulcânicas que teriam alterado o ambiente de forma considerável e prejudicado as terras agrícolas da civilização, ou o surgimento de outras civilizações, como os maias e zapotecas, que podem ter gerado disputa pelos recursos e conflitos que acabaram por dizimar o povo olmeca. O fato é que essa civilização deixou contribuições imprescindíveis para o desenvolvimento da cultura mesoamericana e, quem sabe, para todas as civilizações do mundo todo. Eu fico por aqui.